que prazer que é estar aqui com vocês na London News Channel. Eu sou a Crislene Anel da Oculus Academy e hoje a gente vai conversar sobre aquela sensação que a gente tem de estar sendo inapropriado, de estar sendo mal educado na hora de falar inglês. Será que você já passou por uma situação onde você está pedindo alguma coisa, ou você está tentando conversar com a pessoa e a pessoa simplesmente te ignora ou ela te responde de uma maneira muito grosseira porque você até deu aquele sorrisinho para ela e a pessoa simplesmente fechou a cara e te respondeu de um jeito que parecia não combinar muito com aquilo que você estava querendo transmitir? Pois é, isso acontece porque no português nós não usamos os modal verbs ou a modalidade como os nativos usam. Inclusive, quando a gente fala das regrinhas dos modal verbs, são regrinhas culturais, mas que também são diferentes entre as próprias nações que têm inglês como primeira língua, ou seja, entre os nativos do inglês. Bom, se isso é diferente para eles, imagina a confusão que faz na nossa cabeça de brasileiro tentando aprender inglês. Pois é, o português ele é uma língua muito mais direta, onde a gente acaba usando muito mais a linguagem imperativa. Quer ver um exemplo? Quando você vai pedir alguma coisa para alguém, você pode chegar, por exemplo, num restaurante e falar assim: ah, me dá uma água, me dá uma coca, me dá um sanduíche, me dá um pedaço de pizza. Só que se você fizer isso em inglês, fica super mal educado. Você vai falar tipo, give me a pizza, give me a glass of water, or you're gonna ask, give me some food, give me a hamburger. No, you're not gonna say that. Porque no inglês a gente vai, no mínimo, utilizar os verbos modais, que são verbos auxiliares para fazer isso pra gente. No português a gente fala com aquele sorrisinho amarelo, né? A gente termina uma frase imperativa e a gente fala assim, ah, por favor, ou então a gente dá um sorrisinho, me dá aquilo ali, por favor. E isso não adianta em inglês. Porque quando a gente fizer isso em inglês, vai parecer que a gente está sendo cínico e que a gente está, inclusive, tirando o sarro da outra pessoa. Porque, culturalmente, eles não usam o modo imperativo. O modo imperativo só é usado para quando você vai dar ordens de verdade. E aí fica parecendo aquela coisa snob, grosseira, mal educada e demanding. E como é que a gente faz para acabar com esse vício? Isso acontece porque, normalmente, a gente está traduzindo do português para o inglês e aí a gente acaba parecendo snob, mal educado e não é isso que a gente quer. E se a gente fizer só essa tradução sem levar em conta os aspectos culturais, a gente acaba parecendo assim, demanding, e hoje a gente vai aprender a dar uma lapidada no nosso inglês, para que a gente não pareça grosseiro, agressivo ou mal educado. A gente não quer passar uma má impressão, né? Pois é, os verbos modais são verbos auxiliares, e eles ajudam a frase a virar gostaria, poderia, deveria. E como o próprio nome já diz, os modais são verbos auxiliares, e eles ajudam a gente a fazer com que a frase fique mais coerente, mais educada. E quem são esses verbos no inglês? Can, could, will, would, shall, should, may, might. Ah, tem o must também e tem o ought to. Esses verbos são utilizados para falar de habilidades, para fazer pedidos, para pedir permissões. Eles são usados também para passar instruções e fazer solicitações. Existem alguns verbos modais que também são usados para falar de futuro e também para dar sugestões e fazer convites. Sem contar que a gente usa os modais para falar de necessidades e obrigações. Ah, e de proibições também. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que os modais não apresentam conjugação. E eles seguem as regras de todos os modais. E todo verbo que estiver sendo auxiliado pelo verbo modal, ele vai vir no infinitivo sem o to. A única exceção é quando a gente usa a partícula ought to, que é uma partícula até meio old-fashioned, antiguinha aí do inglês, mas que algumas vezes a gente vai ouvir, principalmente para as pessoas que têm interesse em prestar as provas de Cambridge aqui do Reino Unido. Bom, eu falei para vocês que os modais não conjugam, então você não vai ver alguma coisa escrito assim, canned, willed, wooded. Isso não existe. Esse ED aí não existe para os modais. Os modais, além de não conjugarem, eles não precisam combinar com os pronomes. E quais são esses pronomes? I, he, she, it, we, you and they. Então vamos lembrar que os modais eles não conjugam de acordo com gênero, número nem grau. Aliás, eles não conjugam. É tão interessante perceber essa diferença do português e do inglês. Quando a gente vai em algum lugar fazer um pedido, a gente fala assim, ah, eu gostaria de uma água. Muitas vezes a gente ouve aquela brincadeira, ah, gostaria, não gosta mais, queria, não quer mais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque no inglês, se a gente não usa, aí sim a gente está sendo mal educado. Bom, e se a gente usa os modais para todas essas coisas, você imagina quantas vezes a gente vai usar o modal no dia a dia da nossa conversação em inglês. São inúmeras, muitas vezes. Então a gente precisa aprender isso só na ponta da língua. Bom, os verbos modais são verbos auxiliares. E como todo verbo auxiliar, eles vão ajudar a dar aquela modificada no verbo. Ah, uma coisa que é importante saber é que quando a gente vai usar os modais na negativa, a gente vai colocar a partícula not. E a gente pode abreviar também, ou fazer aquela forma contracta. Tipo can't, couldn't, won't, que é will mais not, wouldn't, tem o shouldn't, mustn't. Quando a gente vai oferecer alguma coisa para alguém, é o would que a gente usa. Would you like? Ou a gente pode também usar o can. Can I get you a drink? Can I help you? A gente também pode usar para oferecer e pedir favores. Can I help you?
Oh, can you help me? Tem um verbo modal que é todo especial, que é o will. O will, ele vai ajudar o verbo a ir lá para o futuro. Então, é o modal de escolha quando a gente quer fazer frases usando as future tenses. Vou dar alguns exemplos. I will travel. I will write a book. I will organize my desk. I'll talk to you later. O shall também pode ser usado para falar de futuro, mas aí fica uma linguagem muito mais formal, uma linguagem até um pouquinho também arcaica, antiguinha, old fashion, como eles dizem por aqui. Vai ficar aquela coisa meio shakespeariana, sabe? E o shall só é usado na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural, que são o I e o we. O shall, apesar de ser antiguinho, ele é um modal de escolha para quando a gente vai dar sugestões e fazer convites. Quer ver alguns exemplos? Shall we go to the cinema? Shall we have a drink? Or shall we get together next week? Ou sugestões? What shall we eat? Pizza ou pasta? Para falar de necessidades e obrigações, a gente vai usar alguns modais específicos. O should, o must e o ought to. Lembrando que o should é uma obrigação assim que você tem escolha. Você escolhe fazer ou não. Agora o must é alguma coisa que você deve fazer e você não tem essa escolha. Ele é muito mais restrito, muito mais strict. E o ought to, como eu já falei para vocês, é um pouquinho mais antigo. Vou dar um exemplo. You ought to obey your teachers. You ought to obey your tutors. Existe uma alternativa não modal que a gente usa bastante também, que é o have to. Por exemplo, I have to finish it by midday. Eu poderia usar I should finish it by midday. E aí eu teria um pouquinho de tempo para dizer assim, olha, eu tenho que terminar, mas não é imperativo. Agora, se eu usar o must, muda um pouquinho de figura, porque daí eu vou falar I must finish this by midday. Aí é uma condição sine qua non, eu preciso terminar. Para proibição, a gente vai usar os modais can't, cannot e o mustn't. Uma coisa que brasileiro erra muito é a escrita do cannot. Quando a gente junta essas duas palavras, a gente escreve assim. C-A-N-N-O-T. E tudo junto, tá? Não tem espacinho entre eles. Quando a gente vai usar os verbos modais para dar instruções ou fazer pedidos, os verbos seriam would, could, can and will. E qual a diferença de escolher um modal ou outro modal para falar de instruções e pedidos? Bom, o que vai mudar é o grau de formalidade. Se eu usar would ou could, eu estou sendo um pouco mais formal, um pouco mais polite. Se eu usar o can ou will, eu estou sendo um pouco mais direto. Parece um pouco bobeira, né? Mas esses tempos atrás, uma amiga minha, ela veio me visitar, ela veio da Flórida aqui para a Inglaterra. E nos Estados Unidos, eles são um pouquinho mais diretos na linguagem. Então, na hora de fazer pedidos, eles usam o can o tempo todo. Aqui, a gente já vai usar o could, que é um pouquinho mais formal. E a gente foi visitar a Opera House ali em Covent Garden, no centro de Londres. E na hora que a gente foi ali na lanchonete, na hora do caixa, essa minha amiga falou, Can I have a salad? A moça do caixa tratou ela super bem, mas eu vi que teve aquela olhadinha de canto de olho, tipo assim, estrangeira. E na hora de fazer o pedido, eu acabei usando o would. Would you please give me a salad? E eu vi que ela abriu um sorrisinho e acabou me tratando um pouco melhor do que ela tratou a minha amiga. E a minha amiga também percebeu isso. E aí na hora que a gente foi comer, a gente comentou desse episódio e ela disse, é engraçado, mas os americanos são um pouquinho mais diretos. Bom, falando dos modais para permissão, a gente vai usar o can, could, may e might. E a escolha desses modais também vai variar de acordo com o grau de formalidade. Se você quiser parecer mais formal, você vai usar o may e o might. E se você quiser ser mais direto, o can e o could. E para falar de possibilidades, a gente usa o could, o might e o may. A forma mais clara de falar de uma possibilidade é o may. Vou dar um exemplo. It may rain later on. É quase certo que vai chover. Agora, se eu usar o could, it could rain later on. Aí a possibilidade de chuva é um pouco menor, tipo assim, 50%. Agora, se eu usar o it might rain later on, a possibilidade de chover é quase remota, ou seja, é pouco provável que chova. Bom, então agora você já sabe como é que você faz para ser mais educado em inglês. Então segue a gente lá nas redes sociais, Óculos Academy ou Crisley Leonel, para você ter mais informações sobre como utilizar os modais para ser ainda mais educado e mais polido em inglês. Bom, muito obrigada, vou ficando por aqui, lembrando que eu sou a Crisley Leonel e agradecendo ao London News Channel e à Óculos Academy por essa oportunidade de estar aqui toda semana com vocês. Na semana que vem a gente vai falar de morfologia. E esse é um assunto tão legal porque esse assunto te ajuda a multiplicar exponencialmente o seu vocabulário em inglês. Então, a gente se vê na próxima semana. Bye! Take good care of yourselves. Bye!